E é legal também porque quando a gente fala de músicos, de cantores, de líderes de louvor, envolve essa busca constante que a gente tem que ter. E envolve também o nosso aperfeiçoar do nosso dom. Então, se a gente tem só um ou outro, é como se a gente ficasse mais fraco, mais preso. É como se você fica mais limitado, essa é a palavra. Então, é nossa responsabilidade olhar para esses fundamentos, né? O principal que é a palavra, mas também a música, porque se eu estou envolvido nisso, eu tenho que buscar fazer isso com excelência. Mas deve existir uma junção dos dois. Deve existir uma junção e é desafiador. É desafiador. Mas na jornada a gente vai aprendendo como conciliar, como fluir. Não é? E como uma cantora, uma líder de louvor, líder de adoração, é realmente uma jornada de você aprender que melodias ficam mais legal com aquilo, o que casa melhor com aquele texto, como que eu posso fazer essa junção e liberar da melhor forma sobre a igreja, de que forma que eu posso servir melhor o corpo e liberar a mensagem, não é? Porque a música para um líder de louvor, ela é um meio que a gente libera a mensagem. É um meio que a gente libera ali a palavra do Senhor, que Deus nos deu esse privilégio de poder conduzir a igreja. E Deus, ele faz muita coisa no meio da igreja através da música. Deus, ele toca corações. Eu acredito que é um momento muito poderoso. Um momento que nós nos reunimos como corpo de Cristo. Não é simplesmente mais um momento de louvor, não é mais um momento que eu me reúno. Existe um propósito e Deus, ele quer operar ali no nosso meio, sabe? Então não é somente sobre música, não é somente sobre quão belo eu posso fazer aquele momento, sabe? Não é simplesmente como eu fazer aquilo de um modo perfeito, a música muito bonita, muito bem executada, mas é sobre o que Deus pode fazer através de nós e apesar de nós, além de nós ali. Então, é uma junção de tudo isso, sabe? É uma junção de tudo isso e nós precisamos ter o olhar voltado para Ele, sabe? Se renovando em nós a certeza de que Deus, ele pode operar muito mais do que simplesmente uma música sendo cantada, até porque quando termina o culto, geralmente a gente vai cantando aquilo que foi liberado ali para casa e aquilo às vezes vai ser algo que vai nos acompanhar a semana inteira e pode se tornar um momento de revelação ali do Senhor. Seja excelente, sabe? Eu acho que você não tem que esconder o seu talento ou esconder a sua habilidade com medo de roubar o olhar da noiva. Eu acho que o segredo não está no talento, o segredo está onde está o teu coração. Se o teu coração está nele, se o teu coração está satisfeito nele, volto para a frase de John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, se eu estou satisfeito em ouvir a voz do noivo, pouco me importa o que as pessoas estão falando, se eu sou boa, se eu não sou, tipo assim, eu vou ser excelente para a glória de Deus, sabe? Eu vou ser excelente para que Ele seja glorificado na minha vida e através do dom que Ele me deu. Então, eu acho que o segredo ali é a intenção do nosso coração de sempre estar cuidando, né? Sempre estar voltando para ela, estar no lugar certo. Mas eu tenho aprendido que a comunicação, ela é algo poderoso. Então, eu aprendi a não guardar só pra mim algumas coisas. Que eu achava assim, eu ficava num conflito. Até hoje eu fico às vezes. Porque não é porque eu sou a líder, e aí o Senhor fala comigo direto, mas sim, se você tiver com o seu coração posicionado, sedento, o Senhor vai falar. Então eu ficava com medo de, tipo assim, todo final de reunião, de louvor, todo final de ajuntamento, eu ter algo para falar, e as pessoas começaram a me olhar, mas Deus sempre fala com ela sempre tem algo a dizer. Mas eu fiz um acordo com o Senhor, enquanto isso for verdade, for genuíno, eu vou compartilhar, porque isso aquece o coração da equipe. Então eu tenho aprendido na liderança do louvor, você comunicar com o seu time. Principalmente se você está num contexto onde você não tem times fixos com você. Por exemplo, no nosso contexto hoje aqui da casa, a gente tem uma rotatividade de músicos e cantores para ter uma maior expressão, para que todo mundo consiga
ministrar com todo mundo conheça todo mundo musicalmente e profeticamente, digamos, diante da congregação. Então, às vezes, tipo, acontecia algumas coisas comigo ali que eu sentia algo diferente. Gente, em tal momento, aconteceu isso, isso e isso. Aí mano, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu tive a mesma impressão, então eu comecei a observar que, tipo, a comunicação, ela é importante no time, porque fomenta. Mas a gente também tem que ter cuidado porque aquela pessoa que é mais retraída ou que, tipo, tem dificuldade de desenvolver experiências com o Senhor, ela pode achar assim, eles estão num nível diferente de mim. E não. Então você também orar uns com os outros sobre ter mais fome, mais sede, sobre pedir mesmo para que o Senhor leve para um outro nível, né? O músico, ele também tem o papel dele em servir a igreja, em conduzir isso também. O músico, ele lidera do seu próprio instrumento, sabe? Ele profetiza ali através do seu instrumento. Ele é fundamental, sabe? Para que aquele só, né, possa acontecer. E é muito interessante, porque a música, ela faz isso na forma como ela é conduzida. Então, se os músicos não caminham juntos ali nos acordes, estou falando questão da harmonia da música, se eles não caminham em harmonia, não vai funcionar. Então, eu sempre gosto de trazer essa questão da música sendo esse vislumbre, sabe? É como se fosse uma figura da própria unidade em si, a gente vendo como se fosse uma parábola. Talvez eu esteja exagerando falando assim, mas é como se fosse uma figura mesmo, sabe? A música, eles caminhando juntos entre si, os músicos eles precisam caminhar juntos com o líder de louvor, com os cantores. É uma parceria, né? Então, o músico, ele tá ali, ele tá profetizando, ele tá liderando ali do seu instrumento, ele tá ali caminhando junto com... Ele tem que estar sensível também ao ambiente, ele tem que estar sensível ao que tá acontecendo. O líder, ele serve para poder levar todo mundo para o mesmo lugar. Mas se o músico não está sensível a isso, não tem como todo mundo ir para aquele lugar. Eu acho que não tem como fugir da Bíblia, e Colossenses 3:23 fala que tudo quando você for fazer, fazei para o Senhor, né? Como se fosse para o Senhor, não aos homens. Então, uma vez que você começa de fato a se alimentar da palavra, e o Sermão do Monte, e todas as escrituras, o Provérbios que está cheio de ensinamentos e lições, não tem como você continuar a mesma pessoa. Tem que haver algum tipo de transformação. Tem que ter alguma coisa que te dá crise. Então, cara, eu sei que às vezes a gente, músico, a gente quer... Porque às vezes a gente se sente injustiçado. Existe isso dentro dos músicos. Porque eu sou deixado de lado, porque ninguém me escuta. E o músico é um pouco dramático, então tudo fica um pouco mais amplo, assim, cresce. Tudo se torna exagerado. Quando não é um negócio bem simples, né? Então, o pastor falou comigo e o cara já fica dodói, e nem é tudo isso. Então você vai realmente passar a ponderar como que está sendo falado, o que está sendo falado. Porque às vezes a gente se explode com a primeira coisa. Muitos músicos ele age no impulso, sabe? No espontâneo. Agora, a maioria que eu vejo de brigas, de discussões, de respostas, é porque foi impossível. Você não parou para pensar. Então, mas não tem como fugir disso. As experiências e os erros e o aprendizado, mas sim a busca pela palavra é o que vai fazer você ter outra postura de conversar com pessoas, conversar com o pastor, de entender a situação, de você não entender que é o som que eu quero, é o jeito que eu quero. Não, se é aquilo que te deu a sua mão, você vai fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, depois que você entende isso, pode ter ampli, pode não ter ampli, pode ser o que for, pode faltar um instrumento, pode a minha guitarra não funcionar, parar e eu realmente, é aquela coisa, né? Quem é você sem o seu instrumento fora disso? Então, realmente isso é uma conexão, sabe? Se você
só é o cara que é só tocando, né? Se você só tem uma postura quando você tem o seu instrumento, tem alguma coisa errada. Ali tem que ser o reflexo do que você é fora do palco. Eu acho que ele parte do nosso estudo da palavra, porque a gente precisa aprender a discernir o ambiente. Então, às vezes, Deus ele vai falar com você através de uma imagem, ele vai destacar pessoas ali no ambiente, ele pode te trazer um versículo e você vai fazer perguntas para Deus. O que significa isso? Isso é para mim? Isso é para as pessoas? Você quer que eu cante isso? O que significa isso? Você vai interagir com o Senhor ali, não é... Às vezes vem muito claro, mas às vezes não é tão claro assim. E você vai aprender a seguir, a ter essa sensibilidade. Muitas vezes você preparou ali um set list, seu set list está pronto, e ali no meio de uma música você sente o Senhor soprando para uma outra direção. Aí você tem aquela escolha, fico fixa aqui, né? Se você tem uma personalidade muito rígida, isso vai ser difícil, né? Você vai querer seguir ali as regras ali, o que você planejou. Ou você pode abrir a mão do controle e se submeter à liderança dele. Eu acho que a gente faz a nossa parte, que é ter o preparo, se preparar, ensaiar, conhecer as músicas, mas a gente quer o soprar do Senhor, né? E tudo aquilo que é espontâneo nem sempre é totalmente espontâneo, porque ele parte de um lugar que você já estudou em algum momento daquele conceito. Então, às vezes a gente acha que a gente vai cantar uma impressão a respeito do Senhor e ele vai vir um download do céu. Não é necessariamente assim, é de uma jornada que você tem com o Senhor no lugar secreto. É desse lugar que, quando ele fala, você vai entender, porque você tem intimidade com ele. Ele não é um desconhecido para você, ele é um conhecido para você. Então, quando ele te dá uma direção, você não vai ficar com medo de seguir, porque você entende que é ele que tá falando, né? Porque nós estamos falando sobre um personagem aqui, não um personagem, mas um tipo de pessoa, né? Estamos falando aqui de líderes de adoração, por exemplo. Geralmente são artistas, nós somos artistas, temos uma veia artística e sabe, precisamos aprender a lidar com isso, né? Então o artista ele é movido por inspiração. Ele precisa estar buscando inspiração o tempo todo. Mas não é o tempo todo que eu vou estar inspirado, mas o tempo todo eu vou estar servindo. Tem dias que eu não estou tão inspirado assim e ainda assim eu preciso fazer um bom trabalho, porque o Senhor é digno. Mas a boa notícia é que ele detém toda a inspiração, ele é a própria inspiração, né? Então, o exercitar, contemplar a Deus em todo lugar, Ana. Sabe, essa criatividade que você falou, ela vai fluir cada vez mais que eu exercitar isso. Esse exercício prático de contemplar a Deus, de perceber Deus em todo lugar, né? Aquelas pessoas que têm uma veia artística, geralmente, elas têm essa facilidade, na verdade, uma necessidade de contemplar a beleza em todo lugar. Em contemplar, eu tô numa praia, curtindo a praia com os meus amigos, mas ninguém notou, mas eu consegui ver uma cor diferente. Sabe? Quando o raio do sol bate na água em determinado ângulo, eu consigo ver uma cor diferente. Aquilo ali tem uma beleza que eu não consigo descrever no momento com uma palavra, sabe? Isso tá gerando algo dentro de mim. Isso me faz lembrar de Salmo 19, né? Deus se revelando através da sua criação, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia fala outro dia. Uau, eu amo isso. Agora sim, isso é característica de um adorador, né? Se a gente parar para pensar, um adorador, ele consegue, pelo menos deveria exercitar isso, de perceber Deus em cada detalhe.